É, hora do Mão. Antes de morrer, Aileen foi adotada pelo Conde Zachary e viveu toda a sua vida confinada em uma cabana. Quando ela abriu os olhos, voltou no tempo aos 8 anos, pouco antes de ser adotada pelo Conde. Ela só queria ser livre nessa nova chance, mas acaba descobrindo um segredo revelador. Eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Sou a Filha? E espero que aproveite. A história começa com uma carruagem, onde a protagonista está sentada viajando ao lado de Conde Zachary. Zachary fez algumas perguntas a Hayley, primeiro perguntando se ela se lembrava de seu pai, e em seguida, perguntando sobre sua mãe. Hayley, mantendo seu silêncio estoico, exibia uma profunda tristeza em seu rosto. Mas Zachary continuou perguntando se ela sentia falta de seus pais. Apesar das perguntas, Hayley optou por permanecer em silêncio, provocando uma resposta irritada de Zachary. Cheia de medo e nervosismo, Hayley pensa em falar alguma coisa para que o conde não lhe machuque, mas no fim ele apenas deixa a situação passar. Esse momento faz ela lembrar do início, e ela relembra sua adoção pelo Conde Zachary, antes a um longo período de maus-tratos, que se estenderia até seu 18º ano. Hayley mostra seu medo, lembrando do aspecto contraditório do Conde Zachary, pois mesmo sendo afetuoso e gentil por fora, admirado por todos, ele abrigava uma natureza violenta e maligna. Sua raiva não conhecia limites, e ele sempre lhe batia onde bem entendesse. Crescendo em uma situação infernal, Hayley permaneceu confinada, sujeita às ordens do conde de que ela não poderia sair até conseguir sua maioridade. E Hayley tinha inúmeros desejos para a vida além dos limites de seu ambiente opressivo, ansiando por liberdade para interagir com todos e viver sem restrições. Ela tem medo que voltar à companhia de Zachary a levaria a um destino terrível, sendo queimada até a morte, e mais uma vez, sendo confinada dentro da terrível cabana, privada para sempre da visão do mundo exterior. A carruagem para de repente, trazendo um sentimento de alívio para Hayley. O cocheiro fala com Zachary sobre a necessidade de uma breve parada. Ele pergunta sobre o motivo, e o cocheiro explica que é graças a uma busca na área feita pela unidade de cavaleiros reais. Zachary busca informações sobre o objetivo dos cavaleiros reais, mas o também cocheiro não sabe, revelando que até os guardas não entendem direito, imaginando ter uma conexão com o segundo príncipe ou com o Marquês Lakehart graças ao envolvimento da segunda unidade de cavaleiros reais. Irritado, Zachary instrui o cocheiro a não parar, preferindo uma rota alternativa para evitar o tráfego. O cocheiro obedece, garantindo a Zachary que eles navegarão pela capital em direção ao portão ocidental. Zachary olha para Hayley com frustração, a fazendo-se sentir assustada. Ao olhar para fora da carruagem, Hayley observa várias pessoas aproveitando a vida livremente, a levando a pensar sobre a vida que sempre quis viver, onde as pessoas vivem sem medo. Zachary pede a Hayley para fechar a cortina, enquanto Hayley, distraída em seus pensamentos, tem o desejo de sair, de rir, e de falar alto como as outras pessoas. Sem se intimidar, ela abre a porta da carruagem e começa a andar para fora. Vendo Hayley saindo da carruagem, Zachary grita com ela enfurecido, e Hayley, assustada, olha para ele pensando que não quer voltar àquele lugar. Zachary agarra, e Hayley tenta se libertar. Em sua luta, ela morde a mão de Zachary, o chuta, e desafiadoramente joga seu chapéu no ar, correndo para longe determinada a nunca mais viver naquele pesadelo de novo. Durante a fuga, Hayley acidentalmente esbarra com um garoto. O jovem ficou cativado pela presença de Hayley, não acreditando em seus olhos ao ver uma flor. Com o coração acelerado, Hayley pensa sobre o comentário inesperado. De repente, Zachary surgiu no local, apontando urgentemente em uma direção. Alarmada, Hayley sentiu a gravidade da situação. As ordens de Zachary ficavam cada vez mais perto, então Hayley começou a fugir. Pensamentos acelerados passavam por sua mente, percebendo que ela não podia se dar ao luxo de ser pega naquele momento vulnerável. Se movendo à frente, os guardas de Zachary cercaram ela de todos os lados, tornando impossível para Hayley escapar, com ela tremendo de medo. Zachary, visivelmente ansioso, perguntou sobre o bem-estar de Hayley, dizendo estar preocupado com sua fuga repentina de uma carruagem em movimento. Mas ao ver Zachary, Hayley começou a tremer. Zachary sugeriu explorar a capital juntos, e estendeu um convite a ela. Mas Hayley começou a chorar, falando claramente que não queria ir. Mas em um acesso de raiva, Zachary confrontou aquela resistência dela. Hayley pensou sobre todas as repercussões de seguir Zachary, preocupada com os eventos que iam acontecer. Mas apesar de seus protestos, Zachary puxou Hayley à força, que continuou a resistir, mostrando toda a sua negação e medo. Mas Zachary persistiu, insistindo em levá-la ela contra sua vontade. Em lágrimas, Hayley pensa em como deseja de morrer. De repente, um garoto aparece, a pedindo para falar suas verdadeiras intenções. Hayley fica confusa vendo ele, mas o garoto insiste, dizendo que permanecer em silêncio não revelará seus verdadeiros desejos, e lhe pressiona a expressar o que realmente deseja. Absorvendo a situação por um momento, Hayley rompe em lágrimas. O garoto se dirige a Zachary, desconfiado com toda a relutância da garota em ir com ele. Zachary questiona a identidade do garoto, mas o menino sugere perguntar às pessoas próximas para entender melhor.
Mas quando Zachary se vira para olhar, não tem ninguém atrás. Então, o garoto agarra a mão de Hayley e pede para ela correr. Zachary percebeu, então ordena que seus homens os sigam. Depois de correr pelo mercado por um tempo, Hayley fica exausta e pede um momento. O garoto também parece preocupado, perguntando se ela está bem, o que Hayley responde hesitante que sim. O garoto decide que isso não é suficiente, então ele se abaixa e diz para ela subir. Hayley pensa por um momento, mas então, ela se senta em suas costas e o garoto a carrega. Hayley pede desculpas, e o garoto pergunta o motivo daquilo, com uma expressão séria no rosto. Mas Hayley reconhece que ela simplesmente é um incômodo. O garoto sorri, lhe tranquilizando de que tudo ficará bem. Querendo retribuir a gentileza, Hayley se oferece a fazer isso se ele lhe disser seu nome. Mas mesmo assim o garoto adia, prometendo revelá-lo mais tarde, quando estiverem seguros, o que Hayley responde com um aceno sorridente. De repente, 2 guardas se aproximam, instruindo o garoto a soltar Hayley. Hayley permanece em silêncio, e o garoto pensa na ordem, mas parece relutante. Um guarda insiste, dando uma ordem direta para soltá-la, avisando que não repetirão. Então, o garoto suspira e comenta que receber ordens era inconveniente. O guarda pergunta o porquê disso, e ele esclarece que o inconveniente é para eles, e não para ele. O garoto pergunta se o guarda é um cavaleiro do interior, e sugere que ele compre algo para limpar os ouvidos. O guarda continua confuso, e expressa sua intenção de não deixar o menino sair facilmente. Em resposta, o menino sarcasticamente elogia o guarda como grande cavaleiro de Anastas, rindo da ideia de usar uma espada contra uma criança, e aplaudindo sarcasticamente como brilhante a inteligência dele. Em um acesso de raiva, o guarda tenta intimidar o menino com sua espada, ameaçando testar a coragem do garoto. Balançando a espada, o guarda mira na bochecha do menino, mas ele permanece imóvel, elogiando sarcasticamente as habilidades de esgrima do homem. Frustrado, ele chuta o menino e o faz cair. Testemunhando a queda do menino, Hayley fica assustada, e o guarda está prestes a chutar Hayley, quando é interrompido pelo menino que intervém. O guarda ameaça o menino, expressando vontade de arrancar seus olhos arrogantes, mas o menino fecha os olhos em resposta, e Hayley, ainda em lágrimas, implora para ele não fazer isso. Nesse momento, um homem chega, questionando as ações do sujeito contra uma criança. Ao ver o homem, Hayley pensa quem ele era, o achando cativante. O homem ordena aos guardas alargarem suas espadas e valorizarem suas vidas. Os guardas, observando ele, avançam lentamente para atacar. Ao ver a aproximação deles, o homem suspira e mostra seu cansaço. E com um movimento rápido, o homem derrota todos eles. Se aproximando de um outro guarda assustado, ele coloca sua espada no chão, os lembrando de largarem suas armas, como tinha mandado antes. O menino fica feliz ao ver o homem, que é chamado de Vincent Callisto, e o menino de Noah. Vincent estende a mão, para ajudar Noah a se levantar. Noah pergunta se Vincent tinha vindo até aqui para protegê-lo, o que Vincent responde com um comentário que não. Enquanto Noah limpa suas roupas, Vincent suspira e chama por Aiden. Aiden reconhece e Vincent o instrui a transmitir a mensagem de que eles encontraram o jovem mestre e o acompanharão até o acampamento. Vincent ordena a prisão das pessoas ao redor, ordenando para Aiden levá-las para o acampamento, e Aiden reconhece suas instruções. Vincent se dirige a Hayley, o que Hayley responde com um sim. Ele começa a discutir sobre os pais da criança, fazendo Hayley ficar preocupada. Em uma reação de medo, ela grita, expressando sua forte objeção a essa ideia. Vincent fica confuso com aquele protesto, mas Hayley, agarrando Vincent, implora desesperadamente para não ir. Lágrimas escorrem dos olhos dela, enquanto ela continua a implorar e repetir seu apelo. Hayley pensa nos desafios que enfrentou para escapar e chegar a esse ponto. Observando Hayley, Vincent permanece em silêncio, incapaz de dizer qualquer coisa naquele momento. Mas Noah lhe interrompe, questionando a autoridade de dizer a alguém para sair de repente, especialmente depois de terem se conhecido recentemente. Vincent pergunta se Noah levará ela junto, mas Noah afirma que Vincent é quem fará isso. Vincent brinca, acusando Noah de tentar matá-lo pedindo isso, mas Noah o tranquiliza que ele não morrerá. Vincent insiste que morrerá, e Noah sugere brincando que só se for por preguiça. Noah avisa que se Vincent continuar, ele relatará ao estado da divindade que Vincent abandonou uma menina doente nas ruas, deixando Vincent ainda mais irritado. Vincent se irrita, e Hayley fica triste. Ao ver a angústia de Hayley, Vincent implora para que ela levante a cabeça. Hayley olha para ele, se perguntando como alguém pode ter olhos tão claros. Na tentativa de confortá-la, Vincent a levanta no ar, e ele também gentilmente verifica sua testa. Confusa, Hayley escuta o comentário de Vincent sobre a gravidade de sua condição, o que Noah concorda, perguntando se Vincent ainda planeja abandonar uma menina com uma febre tão alta como aquelas. Em seus pensamentos, Hayley pensa sobre sua doença, expressando surpresa por não ter percebido que estava doente por todo esse tempo. Ela lamenta ter que continuar a sentir aquela dor, e se pergunta por que teve que voltar ao seu pequeno corpo depois de voltar no tempo.
Hayley começa a chorar, se sentindo impotente, pensando que não há nada que ela possa fazer sozinha. Ela afunga, mas Vincent gentilmente afaga sua testa, lhe garantindo que eles não farão nada contra sua vontade. Noah também tranquiliza Hayley, afirmando que Vincent é confiável e não mente. Aliviada, Hayley reconhece que isso é realmente bom, mas então ela desmaia ao lado dele. Mais tarde naquela noite, Hayley ouve vozes sussurrando preocupadas sobre seu bem-estar, mencionando sua febre alta e todo o perigo potencial se sua temperatura não baixar em breve. Há dúvidas sobre a capacidade de curá-la, dúvidas sobre o paradeiro do Duque, e uma sugestão para enviá-la de volta, considerando os problemas para o Duque graças à presença da pequena senhora. Hayley se pergunta sobre a sugestão de enviar alguém de volta, e a garota decide que deve acordar. De repente, Noah afaga Hayley e encoraja ela a dormir mais, lhe tranquilizando de que estará ao seu lado. Com isso, Hayley volta a adormecer, e em seu sonho, Hayley revisita momentos de sua vida passada. Ela se vê com 17 anos, pensando em quando o sol nascerá depois de seu 18º aniversário. Hayley aguarda ansiosamente que o Conde Zachary a liberte daquela terrível cabana, querendo encontrar sua mãe desesperadamente caso algum dia ela tenha a chance de sair. Então, Hayley pensa na garantia do Conde Zachary de que sua mãe não lhe abandonou, desejando encontrá-la para confirmar a existência de uma única pessoa que a ama e se preocupa com ela. De repente, um grande incêndio surge em sua cabana, e no meio das chamas, Hayley é consumida pelo fogo. Hayley reflete sobre como todos os seus desejos queimaram junto com a cabana, sentindo como se isso dissesse que seus desejos eram apenas sonhos. Ao desistir de tudo, ela ouve uma voz, como alguém chorando de dor e desespero. Essa voz lhe traz um sentimento de tranquilidade, mas então alguém chama por Hayley, e ao abrir os olhos, ela se encontra rodeada por muitas crianças. Mais confusa, ela se pergunta o que está acontecendo. Então, as crianças desejam a ela um feliz 7º aniversário, com muita alegria. Ouvindo isso, Hayley fica perplexa, sabendo de suas memórias recentes, se lembrando de como tinha acabado de fazer 18 anos pouco tempo antes e perdido a consciência em um incêndio. Ela se pergunta como poderia ter voltado no tempo. Hayley acorda assustada de repente, confusa sobre o ambiente ao redor. Tremendo, ela expressa seu medo e desejo de partir. Hayley começa a correr, se encontrando do lado de fora entre flores. Ao se sentar, ela experimenta alívio, notando a ausência de grades, paredes ou portas trancadas. Sorrindo, ela espera que isso não seja um sonho. Hayley é encontrada dormindo entre as flores, e Vincent, junto com o mordomo, chega lá para localizá-la. Então, o mordomo avisa a Vincent sobre sua presença, e aliviado, Vincent verifica sua condição, colocando a mão na testa de Hayley notando que sua febre piorou. O mordomo explica que Hayley é sensível às coisas, luta para continuar dormindo e ainda tem pesadelos. Então, eles a deixaram sozinha para dormir, mas ela saiu correndo, levando eles a contatarem Vincent urgentemente. Vincent levanta Hayley, que protesta em seu sono. Ele parece pensativo, e se pergunta se está segurando ela com muita força ou se ela está apenas doente. O mordomo sugere acariciá-la para lhe dar conforto, e Vincent segue o conselho, fazendo Hayley se sentir mais à vontade. Nesse momento, o guarda se aproxima, tratando Vincent como Vossa Graça. Vincent pergunta o motivo de sua presença, e o guarda avisa que o palácio do segundo príncipe os contatou. O Conde Zachary visitou o palácio na noite anterior, bem tarde da noite. Vincent se pergunta se o rei está chamando por ele, mas o outro guarda responde isso, mencionando que provavelmente é algo relacionado à investigação da situação ameaçadora que o segundo príncipe enfrentou recentemente. Então, os guardas antecipam que Sua Majestade questionará Vincent a trazer a garota envolvida naquela situação. Vincent nota que o rei tem procurado qualquer desculpa para alcançá-lo, e considerando isso já como esperado. Então, ele decide ir ao escritório do rei em breve, e instrui os guardas a informarem a todos para virem encontrá-lo, e os guardas reconhecem suas ordens. Depois disso, Vincent levanta a dorminhoca Hayley e a leva para um quarto para descansar. Mas em seu sono agitado, Hayley murmura ansiosa, e até derramando lágrimas de vez em quando. Vincent fica intrigado com o comportamento dela, e o mordomo comenta sobre a aparente impotência dele, perguntando e brincando se essa é a primeira vez que ele segura uma criança. O Duque permanece em silêncio, e o mordomo sugere que Hayley pode estar inquieta devido à mudança no ambiente, aconselhando Vincent a continuar confortando ela. Vincent se pergunta se todas as crianças são assim. Então, ele conforta a dorminhoca Hayley, lhe garantindo segurança e dizendo que ninguém pode machucá-la enquanto ele estiver lá. Hayley se acalma, e Vincent gentilmente a coloca para dormir. Na manhã seguinte, o servo e a empregada expressam alívio ao ver a condição de Hayley melhor. Eles observam que sua febre diminuiu bastante, e a cor também voltou ao seu rosto. Em seu estado ainda meio adormecido, Hayley se pergunta se está sonhando de novo, e questiona que ambiente era esse. Mas suas tosses são reais, a fazendo perceber que isso não é um sonho, mas sim a realidade. De repente, enquanto ainda está na cama, Hayley se senta, compreendendo completamente a realidade de sua situação.
A alegre empregada sugere tomar remédio depois da refeição, para deixar Hayley mais confortável até a chegada do sacerdote do estado da divindade. Mas Hayley se pergunta por que um sacerdote, que normalmente serve a Deus, viria até aqui. A empregada continua preparando o café da manhã, explicando que o médico recomendou uma refeição leve. Mas Hayley, se sentindo inquieta, cobre a boca com as mãos. Então, as memórias da vida passada de Hayley surgem, se lembrando de um incidente quando uma garota de sua idade jogou comida nela, rindo alto e zombando dela por comer como um cachorro. Hayley olhou desolada para a garota, mas ela continua a zombar dela, insistindo para que ela lamba a comida como um cachorro. Agora, a empregada nota a tosse de Hayley e mostra sua preocupação, e oferece trazer outra coisa para ela comer. Depois disso, a empregada traz comida para Hayley. Hayley come silenciosamente, e a empregada expressa alívio por ela conseguir comer. Enquanto come, Hayley pensa sobre o caldo de carne, e de repente, a porta do quarto se abre de uma vez, assustando a garota. Hayley vê uma pessoa com cabelos longos e vermelhos e se pergunta quem ele é. A pessoa se apresenta como Jade, um sacerdote. Do outro lado, Vincent brinca com um aviãozinho de papel. Um guarda frustrado o aconselha que o trabalho em papel não é para fazer aviões, enfatizando que é uma ordem direta do rei a respeito de seu peão. Vincent, sentado confortavelmente com os pés sobre a mesa, responde que está dobrando aviões justamente porque o trabalho em papel parece inútil. Frustrado, ele pensa sobre ter que ficar ausente por 6 meses lidando com criaturas demoníacas, e agora estar encarregado de lidar com um território que faliu graças a um barão incompetente. Vincent questiona se o rei está tentando fazê-lo trabalhar até a morte. O guarda parece assustado, o que Vincent percebe. Ele pergunta a expressão aparentemente desrespeitosa do guarda, se perguntando se ele não está desfrutando um pouco demais da situação. O guarda nega rapidamente, explicando que como um subordinado, ele jamais poderia compreender a situação de um superior que não trabalha enquanto seu subordinado fica soterrado por tarefas, e diz que nem sequer consegue imaginar como é isso. Então, um homem barbudo se aproxima. Vincent pergunta qual é o problema, e o homem informa que o conde Zachary está ali para vê-lo. Vincent parece visivelmente irritado, e reflete sobre a audácia do conde Zachary de aparecer sem aviso e tão cedo pela manhã. Apesar da grosseria, Vincent considera que ainda pode ser divertido. Vincent encontra Zachary, notando que as pessoas o percebem como um nobre devotado à sua família e súditos. Mas apesar de sua reputação, Vincent nota que os olhos de Zachary não parecem tão gentis quanto sua imagem pública faz parecer. A casa do conde Zachary é reconhecida como uma das 10 principais famílias nobres de Anastas, e com vários famosos primeiros ministros emergindo dela, incluindo o próprio Zachary durante o reinado do rei anterior. Conhecido por sua gentileza e bondade, o conde Zachary ganhou fama por sua ferocidade e força no trabalho. Ele priorizou o palácio do rei sobre a sua própria família, protegendo o reino mesmo que à custa de seus súditos. Surge a questão sobre seu filho, que tendo observado seu pai, afirma não ter interesse na política. Apesar desse desinteresse, o filho é considerado tão traiçoeiro e astuto quanto o pai, herdando todas as características dele. Zachary, com lágrimas falsas, implora desesperadamente a Vincent, enfatizando a importância de sua filha. Ele acusa Vincent de cometer sequestro, se citando como guardião legal e com o direito de tomar decisões sobre a criança de acordo com a lei do reino. Mas Vincent reconhece sua consciência disso, deixando Zachary perplexo. Ele explica que estava apenas seguindo as ordens do príncipe, ao que Zachary argumenta que as ordens do príncipe devem ser cumpridas, mas insiste que a lei estabelecida pelo rei fundador tem precedência a isso. Então, Vincent responde friamente desafiando a posição de Zachary, apontando que de acordo com as mesmas leis, o conde deveria saber que merece ser executado por apontar uma adaga ao príncipe real. Então, ele sugere friamente que poderia executar Zachary cortando seu pescoço. Zachary treme e explica que estava apenas tentando fazer o seu melhor para recuperar sua filha perdida, e seus subordinados não sabiam da identidade do príncipe. Vincent acha irônico as declarações de Zachary, apontando a contradição entre enfatizar a importância de seguir a lei, enquanto busca exceções para suas próprias ações. Zachary engole em seco e suspira, não entendendo bem a forte proteção de Vincent à criança. Então, Vincent questiona os motivos de Zachary, mencionando que a garota é adotada. Zachary, fingindo tristeza de novo, insiste que adotou ela com determinação de criá-la como sua própria, enfatizando sua importância como sua preciosa filha. Vincent acha essa situação interessante, e Zachary continua, declarando sua determinação em levar a garota de volta. Mas lembrando dos pedidos de Hayley para não ser mandada de volta, ele responde confiantemente à reivindicação de Zachary. Vincent afirma sua posição como governante do estado da divindade, e assim, desafiando Zachary a tentar levá-la. Então, ele deixa a cena, e pensando sobre seu encontro com Zachary, ele reconhece que Zachary pode ter feito um acordo com o rei. Apesar do desconforto de Zachary durante a conversa, Vincent percebeu que Zachary não tinha medo dele. Ele imagina ter um acordo desconhecido entre Zachary e o imperador, reconhecendo que alguém inevitavelmente sofrerá como consequência. O duque pergunta sobre o paradeiro da criança ao mordomo,
que informa que ela acabou de acordar e que Jade chegou para fornecer seu tratamento. Então, Vincent decide ir até o anexo. Enquanto isso, Jade realiza um procedimento em Hayley, fazendo com que uma luz radiante emane por todos os lados. Testemunhando isso, Hayley fica maravilhada, e Jade elogia sua forte afinidade pela divindade. Jade explica que algumas pessoas aceitam naturalmente o poder divino, e o corpo de Hayley facilmente o abraça, lhe garantindo uma rápida recuperação sem efeitos colaterais. Hayley fica surpresa, mas aliviada com as boas notícias. Jade destaca a raridade de uma forte afinidade pela divindade, mencionando que ele encontrou apenas uma outra pessoa com uma conexão tão forte, o governante do estado da divindade, o Duque Calisto, senhor da espada sagrada. Hayley fica admirada, percebendo a importância da pessoa que ocupa uma posição tão única. O estado da divindade, embora seja um estado pequeno em população e território, detém uma influência substancial sobre o continente. Acessível apenas aos servos sacerdotes de Deus, Asra é guardado e protegido por Calisto, seu governante, enfatizando a natureza sagrada e exclusiva dessa região. Então, Hayley lembra a imagem negativa que o conde Zachary tinha do Duque Calisto, alegando que o Duque se apoia em sua aparência, e supostamente interfere na vida das mulheres. O conde Zachary também o acusa de incompetência, sugerindo que a presença do Duque é prejudicial ao reino por estar próximo ao rei. Hayley, surpresa com a afirmação de Jade sobre o Duque Calisto, fica preocupada, e então, Vincent chega e Jade questiona se o Duque se meteu em problemas. Vincent fica confuso, enquanto Jade pergunta se há algo que ele deveria saber. Hayley, olhando para Vincent, pensa sobre a identidade do Duque Calisto. Ela então lembra do dia anterior, quando pediu algo a Vincent chorando, e ela corou, percebendo que ela estava agarrada ao Duque. Vincent pergunta a Hayley se ela está bem, ao que ela acena que sim. Ele então pergunta se ela comeu, mas uma empregada fala que ela não conseguiu terminar a refeição preparada, então eles estão preparando outra coisa. Vincent sugere preparar um bife nobre para ela, e Jade pergunta a Vincent sobre a primeira vez dele, o irritando. Em resposta, Vincent agarra Jade pela gola, e anuncia para todos que o Duque Calisto está matando um sacerdote. Depois disso Vincent liberta Jade, mas sendo persistente, o sacerdote questiona Vincent sobre ter uma criança secreta ou parentes perdidos. Vincent responde mais uma vez que não tem nenhum, e em sua frustração, insinua que Jade pode estar pronto para encontrar seu Deus. Jade então pergunta especificamente sobre parentes perdidos, o que Vincent confirma que não há nenhum. Jade começa a pensar, mas Vincent o interrompe, pedindo para segui-lo se ele vai continuar falando bobagens, mencionando que tem uma tarefa para ele fazer. Jade pergunta imediatamente qual é a tarefa. Vincent informa Jade sobre o segundo príncipe sofrendo um ataque de veneno, e mostrando sua preocupação com a situação, Jade reage surpreso. Vincent explica que todos os assassinos morreram, então eles estão incertos sobre o mandante. Então, Vincent aponta Jade para analisar o veneno, e Jade concorda com a tarefa. De lado, Jade menciona algo que ele disse a Hayley mais cedo, sobre sua forte afinidade pela divindade, e Hayley reconhece que se lembra. Jade se aproxima de Hayley, explicando que o segundo príncipe real tem uma fraca afinidade pela divindade, pois divindade e a magia de um feiticeiro são polos opostos. Então, ele olha para Hayley deixando dela confusa. Mas ele logo sorri, e vendo seu comportamento agradável, Hayley pensa consigo mesma sobre quão bonito é o sacerdote com sua pele de porcelana. Vincent instrui Jade a cuidar do assunto, garantindo a Hayley que ela estará segura e que deve descansar. Surpresa, ela responde com um sim, senhor, e mostra sua gratidão silenciosamente enquanto eles saem. Do outro lado, Jade expressa sua observação de que Hayley tem uma semelhança impressionante com o Duque, e sugere que com uma peruca, eles poderiam ser confundidos um com o outro, mas Vincent nega essa afirmação. Além disso, Jade observa a importância do cabelo loiro prateado de Hayley, o ligando à linhagem da família Calisto, como um símbolo da bênção de Deus. Ele enfatiza a notável afinidade de Hayley pela divindade, parecendo ter certeza de que ela é filha de Vincent. Um guarda busca a confirmação de Jade, então afirma que a afinidade de Hayley é possivelmente a segunda, atrás apenas para a dos duques. Vincent então pensa na situação, sabendo que qualquer um pode se parecer com ele, mas uma alta afinidade ao poder divino só poder ser encontrado na linhagem Calisto. Então, ele faz as contas e nota que se Hayley tem 7 anos agora, teria sido há cerca de 8 anos atrás para ele ter ela como filha. No entanto, ele nega firmemente ter cortejado alguém durante aquele período. Vincent pensa a linha do tempo, percebendo que há 8 anos estava ocupado com responsabilidades, particularmente na época da morte de seu pai. Ele considera a possibilidade de um evento envolvendo seu pai antes de sua morte, questionando se foi durante aquele período que Hayley poderia ter sido concebida. Então, Vincent ordena a Fader que investigue todos que já foram casados com o Calisto no passado, além de pedir para investigar o paradeiro de seu pai há 8 anos atrás. Jade reconhece a ordem, mostrando sua prontidão para realizar a tarefa. Vincent imagina que se Hayley de fato tem sangue calista, isso pode tornar as coisas mais fáceis, graças à imunidade total da família.
Mas ele também está preocupado com o potencial dano à reputação de seu falecido pai, e o fato de Hayley ser uma menina adiciona complexidade à situação. Então, Vincent mostra a Jade um frasco, e pergunta se ele foi usado na tentativa de envenenar o segundo príncipe. Jade explica que esse é de um tipo antigo que não pode ser produzido hoje em dia. Vincent questiona como ele ainda existe, e Jade, após alguma reflexão, revela que existe apenas um lugar no mundo que possui o ingrediente para fazer esse veneno, aqui mesmo no estado da divindade. Jade menciona que Vincent já está familiarizado com Asas, a flor escarlate, conhecida por crescer apenas no lugar sagrado dentro do estado da divindade. O veneno recentemente encontrado no reino de A também foi feito com Asas. Jade lista o frasco contendo o veneno, expressando a necessidade de mais tempo para investigar o veneno, que exibe características como rejeitar o poder da divindade, se tornar preto ao entrar em contato com outro objeto e sua cor. Os efeitos do veneno não podem ser neutralizados pela divindade ou magia e não há antídoto, já que o ingrediente necessário para fazê-lo se tornou extinto. Vincent expressa sua preocupação com essa revelação e reflete, pensando as potenciais consequências se a notícia sobre a fonte do veneno do estado da divindade fosse exposta. O esquema do rei pode escalar além de uma brincadeira inofensiva. Jade pergunta sobre o bem-estar do príncipe e Vincent o tranquiliza, dizendo que o príncipe está bem, elaborando sobre suas habilidades mágicas. Jade expressa admiração pelo talento do príncipe, enfatizando seu potencial como sucessor da Torre da Magia. Fader reconhece o perigo potencial de Vincent se tornar um bode expiatório na situação. Vincent concorda, destacando o desejo de longa data do rei de minar os Calistos. Ele aponta a ironia de que os Calistos, abençoados por Deus, são a razão pela qual o rei mantém sua posição, mas mesmo assim, o rei busca a queda deles. Fader transmite um pedido de desculpas a Vincent, reconhecendo o peso em sua mente. Ele informa a Vincent que o relatório sobre o Conde Zachary, conforme solicitado, foi concluído e prossegue entregando o relatório. Vincent lê o relatório, expressando surpresa ao saber que o Conde Zachary tinha uma paixão pela filha da família Horus. Ouvindo isso, Jade comenta sobre a reputação arruinada dos Orfeus devido a uma certa mulher. Fader acrescenta que a história do Conde Zachary e a Sra. Orfus é amplamente conhecida, questionando se Vincent nunca ouviu falar disso. Jade então comenta sobre o afastamento de Vincent dos círculos sociais, apesar de sua aparência abençoada, considerando isso um desperdício. Fader brinca, sugerindo que Vincent usa cartas das mulheres mais bonitas do mundo para acender fogueiras, enquanto Jade menciona Vincent deixando mulheres inconscientes, as confundindo com assassinas pulando em sua cama. Fader especificamente traz à tona um incidente com a princesa do reino Meline. Jade adiciona à lista, mencionando a princesa do reino Kish Lady Karin, Lady Suzanne e Olivia. Vincent reflete seriamente, percebendo que algo está errado. O relatório indica que a vida do Conde Zachary teve uma reviravolta depois de conhecer a Sra. Orfus. Embora Zachary tenha se apaixonado por ela à primeira vista, parece que seu afeto não foi recíproco. Sua reputação sofreu um golpe, pois ela persistentemente recusou suas propostas, levando a família Horus a cortar transações comerciais com o Conde Zachary. Eventualmente, ele foi forçado a sair do país. O relatório levanta questões sobre um homem de sua natureza de repente adotar uma menina, especialmente considerando que ele já era casado e tinha uma filha própria. Então, Vincent murmura sobre a importância da menina, e Jade brinca, sugerindo que ela pode ser filha de Vincent. Irritado, Vincent joga algo em Jade, que desvia perguntando se ele estava tentando lhe matar. Vincent questiona a certeza de Jade sobre a menina ser uma Calisto, mas Jade insiste que sua afinidade inata pela divindade é prova de que ela é sem dúvida uma descendente da linhagem dele. Se o Conde Zachary de alguma forma descobriu o fato que ela é uma Calista antes de todos os outros, adotá-la pode ter sido a coisa mais importante para sua família. Jade sugere a Vincent que eles poderiam realizar um teste para provar sua linhagem, e menciona começar os preparativos imediatamente, garantindo que levaria apenas alguns dias. Ao ouvir uma batida na porta, Vincent pergunta sobre o assunto, e o guarda avisa que Hayley parece ter desaparecido. Duas empregadas expressam sua preocupação, explicando que deixaram Hayley sozinha brevemente para preparar sua refeição e ela desapareceu, apesar das medidas de segurança aumentadas. Vincent pensa na situação, perguntando por que Hayley pode ter fugido. Agora preocupado por ela ser uma Calisto e o potencial envolvimento do Conde Zachary, ele considera o desaparecimento dela um problema significativo, crescendo para ser uma dor de cabeça maior que ele antecipava. Hayley corre, sentindo a dor em suas pernas por conta da caminhada excessiva, mas ela não se importa com esse tipo de dor. Enquanto continua, ela se surpreende com o pôr do sol, o comparando ao fogo ardente na cabana quando ela morreu. Sobrecarregada, ela quer se esconder. Hayley avista uma árvore e corre rapidamente em direção a ela, encontrando alívio ao se sentar. Ela aprecia a sensação macia e confortável, a comparando a um esconderijo secreto que a faz se sentir segura. Apesar do conforto momentâneo, ela se pergunta se o Conde Zachary permitirá que ela continue vivendo livremente. Se sentindo desanimada, Hayley reflete sobre o comportamento imprevisível do Conde Zachary, onde a bondade pode rapidamente se transformar em uma raiva incontrolável.
Ela espera uma repetição desse padrão, não confiando em ninguém nem em nada. Ela lembra das palavras de Vincent, lhe garantindo que ele não fará nada que ela não queira. Cautelosa com aqueles que ofereceram ajuda, Hayley espera escapar para um lugar distante, onde ninguém possa encontrá-la. Então, ela decide descansar sob a árvore, perdida em seus pensamentos. À noite, Vincent, Fader e Aiden chegam perto da árvore onde Hayley está dormindo, a observando dormir pacificamente. Fader expressa admiração, notando que ela devia estar lá o tempo todo. Quando perguntado por que ele quis procurar nesse lugar, Vincent permanece em silêncio no começo, mas eventualmente revela que esse era seu esconderijo quando ele era criança. Vincent então instrui Fader a designar pelo menos 2 pessoas para manter uma vigilância constante sobre Hayley. Enfatizando a importância disso, ele diz que se ela realmente for uma Calisto, ela deve permanecer ali, não importa ou pelo menos por enquanto. Na manhã seguinte, Hayley toma café da manhã e olha para as empregadas, que a observam com irritação. Se sentindo desconfortável, Hayley se pergunta por que todos estão agindo de maneira diferente. De repente, ela questiona se fez algo errado ou se estão irritadas com ela. Convencida de que querem que ela vá embora, ela planeja partir após o jantar, deixando um bilhete para trás. A empregada gentilmente pergunta a Hayley se ela gostaria de mais suco, a surpreendendo. Hayley, surpresa, se pergunta se ter mais é possível. A empregada lhe entrega um copo, e Hayley pensa consigo mesma que acreditava que só podia ter um prato por refeição. Radiante, ela expressa sua felicidade internamente, e as empregadas também ficam encantadas com a alegria de Hayley. A empregada sugere a Hayley que se ela terminou de comer, talvez queira trocar de roupa. Hayley fica chocada com a ideia de roupas novas, e ela escolhe interpretar que o vestido que está usando não é dela, então eles querem que ela o devolva. Hayley hesita ao dizer à empregada que o vestido que está usando não é dela. Lágrimas brotam nos olhos de Hayley e ela se desculpa por usá-lo. As empregadas ficam confusas com a reação emocional de Hayley e a tranquilizam, dizendo para ela não se preocupar, já que o vestido realmente pertence a ela. Hayley, agora vestindo um novo vestido, acha estranho ter um vestido tão bonito e se pergunta por que todos estão sendo tão gentis com ela. É por isso que ela se enche de medo, pensando que as atitudes deles podem mudar a qualquer momento, assim como o Conde Zachary. Com esses pensamentos, Hayley começa a correr, expressando seu medo e o desejo de partir. Do outro lado, o imperador, expressando raiva, questiona a Vincent e Calisto sobre a verdade do assunto. Vincent acena pedindo desculpas, o que faz o imperador interpretar seu pedido de desculpas como uma admissão de culpa. O imperador então grita com o Duque Calisto, exigindo uma explicação por supostamente sequestrar o filho de outra pessoa. Vincent informa ao imperador que os eventos ocorreram conforme descrito no relatório, enfatizando o foco em garantir a segurança do príncipe real. Mas o imperador questiona a conexão entre salvar Noah e levar a menina. Vincent explica ao imperador que Hayley é uma figura-chave na recente tentativa de assassinato ao príncipe, e se ela tivesse caído nas mãos do Conde Zachary, o principal suspeito, a investigação teria enfrentado desafios significativos. O imperador questiona se Vincent não sequestrou realmente a criança, o que Vincent confirma que não. O imperador sorri, mencionando os rumores horríveis sobre Vincent sequestrar crianças para ganho próprio. Vincent permanece em silêncio, e o imperador continua sugerindo rumores, como que alguns dizem que Hayley é quem criou toda a confusão com más intenções, apontando que o incidente ocorreu assim que Noah chegou à capital. Então, ele pergunta se isso não é uma teoria convincente. O imperador, adicionando motivos, menciona alegações de que alguns acreditam que Hayley deveria ser punida com a morte. Ele planeja realizar uma reunião com todas as famílias nobres sobre o assunto no dia seguinte e espera que Vincent entenda o que deve fazer ao comparecer. Vincent acena e expressa seu compromisso de se vindicar perante o imperador, confiando que o fará. Depois da reunião do imperador, Fader pergunta sobre o resultado. Vincent expressa que foi como esperado, sabendo que o imperador pretendia envergonhá-lo diante das famílias nobres. Fader pergunta quando é a reunião, e Vincent revela que está programada para amanhã, comentando sobre a falta de tempo para a preparação. Fader busca o plano de Vincent para a situação. Fader expressa a preocupação de que se Vincent falhar em convencer os nobres na reunião, os anciãos do estado da divindade possam ficar chateados, levando ao confinamento de Vincent no estado. Mas Fader tenta ver o lado positivo, sugerindo que isso poderia fornecer uma oportunidade para a meditação, leitura das escrituras e a limpeza da mente e corpo. Vincent reconhece a importância de dar o seu melhor, relembrando um período desafiador que passou no estado da divindade. Fader responde com risadas. Vincent retorna e encontra um homem que o recebe de volta. Ele pergunta sobre o paradeiro de Jade, e o homem informa que Jade mencionou brincar de esconde-esconde. Vincent expressa surpresa com a ideia de brincar de esconde-esconde. Ele fica surpreso e sorri ao pensar que Hayley considera isso como esconderijo. Ele nota como, brincando em um campo de flores, ela se parece com uma borboleta batendo suas asas. Hayley está se escondendo dele, e escondida, ela espreita Vincent, se perguntando se ele se foi. De repente, Jade a encontra e lhe assusta, perguntando se ela está indo a algum lugar enquanto se senta ao lado dela.
Jade garante a Hailey que ela não precisa ter medo. Hailey, pensando na ajuda anterior de Jade, decide expressar sua gratidão fazendo uma reverência, deixando Jade confuso, e ela diz suavemente um obrigada. Jade fica vermelho e seu coração acelera. Hailey se pergunta sobre a reação do padre Jade, ao que ele gagueja, lhe assegurando que não há necessidade de fazer reverência porque ela é muito fofa. Hailey permanece confusa. Jade pergunta se Hailey estava simplesmente tentando agradecê-lo, e ela acena que sim. Então, ele menciona precisar do sangue dela para algo. Vincent está descansando em seu quarto quando alguém bate na porta. Ele parece cansado e suspira ao ouvir sobre a cerimônia de purificação. Ele foi convocado pelo arcebispo Jade. O arcebispo recebe e então realiza o ritual de purificação. Depois, Vincent sugere simplificar a cerimônia ainda mais, mas Jade explica que já reduziram de 3 horas para 1. Jade também lembra Vincent de vestir seu traje cerimonial, mas ele diz que prefere cuidar disso por conta própria. Jade observa a versão de Vincent em ser atendido, e sugere uma preferência por servos específicos. Vincent, irritado, desembainha sua espada, questionando se as ideias fantasiosas de Jade indicam um desejo por punição, o que Jade reage com medo. O Duque Calisto começa a deixar a sala, e Jade, desapontado com a falta de humor dele, pergunta sobre o cronograma da expedição de Vincent para controlar as criaturas demoníacas. Fader informa Jade que Vincent partirá em cerca de 1 mês e meio, então a próxima cerimônia de purificação precisará ser conduzida lá. Jade pergunta a Fader sobre os relatórios de monstros de alto nível no Canyon Canis, o que ele confirma que criaturas como ciclopes, ogros e grandes criptas apareceram recentemente. Vincent pergunta sobre a poção de teste, e Jade garante que está pronta. Vincent instrui que tragam a criança a Hailey quando ela acordar. Mas Jade fala como tem uma amostra de sangue de Hailey e questiona se Vincent quer ela presente apenas para ver sua preciosa filha. Irritado com o comentário de Jade, Vincent instrui Fader a removê-lo da situação. Fader explica a Vincent que Jade é necessário para o teste de linhagem, enfatizando a dificuldade de conduzir o teste sem a presença de um arcebispo. Então, Jade responde com um sorriso e um joinha, deixando Fader confuso. Em seguida Vincent enche um frasco com seu sangue, declarando que verão se a criança realmente é uma Calisto. Fader reage com choque, mas Vincent insiste em repetir o teste. Jade questiona a necessidade de outro teste, mas Vincent se mantém firme em sua decisão. Então, Jade testa a poção, explicando que ela se torna azul em resposta ao sangue de um Calisto e roxo se não houver sangue de Calisto detectado. Quando o sangue de Vincent reage e se torna azul, Jade aponta que a menina tem sangue Calisto. Ele também sugere que se ela for filha biológica direta de Vincent, deveria haver uma resposta extraordinária da poção. Jade se maravilhou com a visão cintilante, idêntica à que acabará de ver momentos atrás. Enquanto isso, Vincent, cheio de ansiedade, pensava sobre a revelação improvável de que ela poderia ser sua filha. Sua mente duvidou a viabilidade disso, considerando sua evitação de eventos sociais apenas para escapar de mulheres interessadas. Sobrecarregado pela frustração, Vincent exclamou sua determinação de visitar a criança e realizar outro teste. Hailey dormia pacificamente sem ser perturbada, quando Vincent entrou no quarto, fazendo Hailey acordar de seu sono. Ao testemunhar Vincent, ela ficou chocada e incapaz de compreender a situação. Vincent perguntou sobre Jade ter tirado uma amostra de seu sangue, e Hailey acenou com a cabeça concordando. Vincent então solicitou outra amostra e uma Hailey confusa atendeu ao seu pedido. Então, Vincent recebe uma amostra de sangue de Hailey para outro teste. Ele leva o sangue de Hailey para Jade, que procede com o teste. Vincent, com um tom severo, instrui a todos para manterem o assunto confidencial, e urgentemente contata o estado da divindade por uma nova poção de teste. Quando Jade menciona sua recusa em aceitar os resultados, Vincent fica irritado e mostra sua descrença. Testemunhando a situação, Hailey fica chateada e começa a chorar. Na manhã seguinte, observamos o mordomo visivelmente chocado, se dirigindo a Hailey com um pedido para que ela repita o que acabou de lhe dizer. Com uma expressão triste, Hailey faz uma reverência e expressa gratidão ao mordomo por tudo, declarando sua intenção de partir. O mordomo fica surpreso, então responde com um o quê? Enquanto isso, Vincent está num acesso de raiva, trabalhando em seu escritório. Observando a condição dos outros guardas, Fader pensa, com medo das potenciais consequências das ações de Vincent, achando que ele vai matar todos de exaustão nesse ritmo. Fader então se dirige a Vincent friamente, recebendo uma resposta grosseira. Frustrado, Fader grita com Vincent, dizendo estar preocupado com a saúde dos cavaleiros. Ele destaca o preço que o trabalho incansável de Vincent tem cobrado deles, citando exemplos como os problemas no nariz de Hamilton e a incapacidade de Oshie de ir para casa, apesar de ter se casado recentemente. Mas Vincent parece preocupado de que todos tenham relaxado demais ultimamente, e questionando sua própria dedicação. Fader tenta abordar a dificuldade de Vincent em aceitar o resultado, mas Vincent o interrompe de repente. Pensando na situação, Vincent se pergunta que tipo de homem reconheceria ter um filho quando não se tem nem a lembrança de que isso sequer seja uma possibilidade.
Fader pede para Vincent aceitar o resultado, deixar seu escritório e atender aos outros assuntos, incluindo cartas do rei e uma reunião para todas as famílias nobres sobre um incidente. Fader expressa preocupação sobre os rumores se espalhando e a potencial oposição que eles podem enfrentar, e implora Vincent pelo bem da única princesa de Calisto. Mas Vincent, irritado com as palavras de Fader, diz para ele sair se for continuar falando bobagens. Fader suspira, e finalmente pede para Vincent descansar. Vincent está frustrado segurando sua cabeça, pensando como ele pode aceitar uma situação ilógica. Ele questiona a possibilidade de ter um filho, sabendo que nunca dormiu com ninguém. Então, ele muda sua atenção para sua espada, Léo, se perguntando se ela poderia lançar luz sobre essa situação, já que sempre esteve com ele. Vincent pensa se a adormecida Léo sabe se a garota é realmente sua filha. Ele está desesperado por uma resposta, mas sabe que Léo tem estado adormecida por um tempo. Fader discretamente espreita pela porta para informar Vincent que o palácio do rei está solicitando sua presença de novo. Ele enfatiza a urgência, mencionando o potencial uso de guardas reais se Vincent não cumprir a ordem, já que será visto como insubordinação. Vincent, distraído em pensamentos sobre o imperador, considera o potencial dano ao seu ego, e pensa nos motivos por trás da convocação forçada, e refletindo sobre possíveis acusações, como tentativa de assassinato do segundo príncipe real e sequestro da filha de um conde, além do envolvimento na produção de um veneno específico. Vincent admite a complexidade da situação, e apesar de achá-la incrivelmente complicada e irritante, ele percebe que não pode continuar adiando o assunto. Vincent informa Fader que irá ao palácio na manhã seguinte. Percebendo a necessidade de um pouco de ar fresco, Vincent decide fazer uma pausa por enquanto. Enquanto isso, Hayley se encontra perplexa e inquieta em seu quarto, refletindo sobre as peculiaridades das pessoas ao seu redor. Ela nota sua inexplicável bondade, o pedido repentino por seu sangue e a intrusão matinal com práticas mágicas. Hayley questiona se esse comportamento é normal, se perguntando se existem códigos sociais nesse lugar que ela ainda não entendeu. Relembrando sua interação com o mordomo, Hayley considera a possibilidade de que possa haver códigos sociais desconhecidos, notando especialmente a reação surpresa do mordomo à sua reverência respeitosa. Assustado, o mordomo reagiu fortemente, ficando preocupado com Hayley saindo sozinha por causa de sua pouca idade e dos potenciais perigos que ela pode encontrar. Apesar de Hayley garantir sua capacidade de cuidar de si mesma, o homem se opôs fortemente à ideia. Assustada, Hayley começa a soluçar, e o mordomo insiste que ela não pode sair, fazendo Hayley acenar em concordância. Interpretando a situação, Hayley conclui que ela nunca poderá deixar esse lugar. Ela pensa na bondade que recebeu, sem acreditar que a salvaram e a deixaram ficar sem esperar nada em troca. Hayley acha impossível acreditar que eles não querem nada em troca, então suspeita que devem estar mentindo. Ela lembra de usar um pingente durante toda a sua última vida desde o nascimento. Com o coração pesado, Hayley expressa sua incapacidade de confiar neles, os comparando ao Conde Zachary e os achando meros mentirosos, desconfiada com todos. Ela então usa uma cadeira para pular pela janela, tentando escapar do palácio correndo. Então, Hayley avista uma árvore, e decide fazer uma pausa na sua sombra. Mas ela percebe alguém atrás da árvore, e decide ir para outro lugar. Logo depois, ela observa algo perto da base da árvore, se perguntando o que poderia ser, uma espada branca. Hayley, sem fazer barulho, se aproxima da árvore e tenta espiar por baixo para identificar quem poderia estar lá. Ao descobrir Vincent descansando sob a sombra da árvore, ela o reconhece como Duque. Apesar de hesitar em não perturbá-lo, por algum motivo ela ainda quer muito ver a espada que ele possui. Se sentando perto do adormecido Vincent, Hayley o observa silenciosamente, conseguindo até ouvir sua respiração. Se aproximando dele, Hayley gentilmente coloca seu ouvido perto. Enquanto isso, Vincent, ainda adormecido, pensa nas suas ações, questionando por que ela está verificando se ele está vivo. Depois de afastar o cabelo do rosto de Vincent para obter uma melhor visão, Hayley nota que ele parece uma boneca. No entanto, Hayley nota algum som ao seu redor, e vasculha o lugar para identificar sua fonte. Sua atenção é de repente atraída para a espada de Vincent, Léo, que está por perto. Chocada e pensativa, Hayley se pergunta se o som realmente está vindo da espada. Sua surpresa é por saber que projetos inanimados não deveriam produzir sons, lembrando da enciclopédia que servia como sua fonte de conhecimento sobre o mundo em sua vida passada. Reunindo coragem, Hayley tenta tocar a espada, confirmando que o som realmente está vindo dela. Mas assim que ela toca a espada, Fader chega, avistando Hayley. Fader aborda entusiasmado, questionando sua presença e sugerindo que ela possa estar ali para ver o Duque. Hayley responde hesitante, e enquanto Fader volta sua atenção para Vincent, ela se assusta, percebendo que ele está acordado e se perguntando o que ele ouviu. Assustada ao ver Vincent, Hayley fica confusa, e rapidamente foge da cena, se despedindo. Fader fica confuso e questiona o que aconteceu com ela. Ao mesmo tempo, Vincent pensa que Hayley deve ter ouvido o som de Léo, a espada, que só faz sons em resposta a um Calisto.
Depois disso, Vincent lê uma carta em seu escritório, reconhecendo o envolvimento esperado de Marquês Carlton. Fader informa que enquanto ele se isolava, o Conde Zachary tem se encontrado com nobres, incluindo o Marquês Carlton, causando o descontentamento do rei. Fader pede Vincent a permanecer calmo durante a reunião que se aproxima, mesmo que problemas surjam. Mas ele responde questionando se Fader já o viu perder sua calma. Então, Vincent pergunta a Fader se o documento contém todas as informações coletadas sobre o passado da criança. Fader confirma, mencionando que não tem informações sobre o Conde Zachary, esclarecendo que seu único envolvimento foi visitar o orfanato há cerca de um mês. Vincent sabe que não tem como ela ser sua filha, já que ele nunca esteve com uma mulher. Mas ele também nota os olhos azuis dela, característicos dos Calistos, e cabelo loiro platinado com um brilho prateado suave, traços claros de um descendente direto Calisto. Apesar de sua incredulidade, ele sente a necessidade de investigar e entender como isso era possível. Vincent encontra Marquês Carlton, que o cumprimenta reconhecendo a passagem do tempo. Vincent retribui, refletindo sobre a natureza de Carlton como tendo olhos astutos e uma língua venenosa, o comparando a uma serpente tentando esconder seu comportamento atrás de um sorriso. Carlton expressa preocupação com o bem-estar de Vincent, mencionando sua preocupação ao ouvir que os Cavaleiros Reais foram enviados ao Palácio Calisto. Vincent fica chocado ao saber sobre os Cavaleiros Reais, e Carlton informa que os Cavaleiros estão atualmente em sua residência. Ele se pergunta por que eles foram enviados ao seu palácio quando ele está atualmente no Palácio do Rei. Vincent instrui o cavaleiro a retornar imediatamente ao palácio e notificá-los. O guarda reconhece o comando, e seu senhor enfatiza para não resistir, os pedindo a seguir cada comando. Ao mesmo tempo, Vincent se pergunta sobre Carlton e que tipo de esquema ele pode estar envolvido. Ele pensa em Hayley e percebe que a criança está sendo levada ao Palácio do Rei. Assustada ao ver os Cavaleiros Reais, Hayley fica ansiosa e começa a se perguntar por que o rei a rotularia como criminosa. Observando uma Hayley assustada, Jade intervém, expressando o desejo de acompanhá-la. Mas acontece que isso não é permitido, e antes que prossigam, o cavaleiro chega e informa que o Duque Calisto pediu que ele levasse Hayley. Jade fica aliviado com a chegada dele e o reconhece, enquanto o cavaleiro concorda acenando em aprovação. Ele se dirige a Hayley, afirmando que ele está lá para ser seu escolta. Tremendo, Hayley sente alívio ao ver o homem e segura sua mão. Ele entende seu medo e lhe conforta, garantindo que tudo ficará bem e ele ficará ao seu lado até chegarem ao Palácio do Rei. Depois disso, o cavaleiro conduz Hayley ao Palácio Real, observando o palácio. Hayley pensa nele sendo o Palácio do Rei, e um servo informa o cavaleiro que Sua Majestade ordenou que Hayley esperasse no anexo até ele chamá-la. O guarda concorda, mas o servo pede para ele ficar, já que a instrução é apenas para a jovem senhora. Mas o homem permanece firme, se declarando como o cavaleiro responsável por proteger a senhora, a menos que seu senhor revogue o comando diretamente. O servo afirma que é por ordem do rei, e embora fique irritado, o guarda se abstém de dizer mais, se sentindo obrigado a cumprir a ordem. Hayley percebe a raiva de seu escolta, reconhecendo que ele está chateado e achando que tudo é por causa dela. Ela pensa sobre o fato de que ele não precisava vir aqui, mas veio por causa dela, temendo que ele possa acabar a odiando e a culpando mais tarde. Ela expressa um forte desejo de que ele não a veja como uma pessoa ruim. Se sentindo ansiosa, Hayley se dirige ao moço, implorando para que ele não fique bravo. Confuso, o guarda reage ao seu pedido. Mas Hayley está sobrecarregada pela ansiedade, e foge de Van, ficando ao lado do servo. Em resposta, o guarda aconselha Hayley a gritar se algo acontecer com ela, prometendo que ele virá imediatamente, e uma Hayley entristecida acena em concordância. Mais tarde, Hayley entra em um quarto, e depois de um tempo, a porta se abre, capturando sua atenção. O Conde Zachary, com um sorriso malicioso, entra na sala. E assustada com a visão de Zachary, Hayley fica perturbada. Zachary a cumprimenta, comentando sobre sua aparência bem alimentada e sugerindo que o Duque deve estar a tratando bem. Ele pergunta brincando se ela sentiu saudades de seu papai, levando Hayley a chorar e gritar um sonoro não. Zachary fica chocado, mas ele se aproxima de Hayley, expressando preocupação com o medo dela do próprio pai. Ele afirma ter sentido saudades dela e se preocupa com sua preciosa filha. Se aproximando mais de Hayley, ele pergunta se ela sentiu o mesmo. Assustada, Hayley começa a correr e colide com Noah, fazendo ela cair. Noah aponta a flor para Hayley, que parece confusa ao vê-lo. Noah cumprimenta, e Hayley finalmente o reconhece. Ele sorri ao comentar como ela está sempre correndo. Vendo Noah, Zachary fica ligeiramente irritado. O príncipe cumprimenta Zachary, o chamando de senhor espertinho, enquanto Zachary permanece em silêncio. Noah comenta que Zachary também não mudou. Em seguida, ele pega a mão de Hayley, e em um sussurro, Noah tranquiliza Hayley, dizendo que ela ficará bem aqui e que não será como da última vez. Zachary se apresenta a Noah como Conde Delano Zachary, o tratando como a estrela do reino. Ao ouvir Zachary se referir a Noah como Vossa Alteza, Hayley se surpreende. Noah responde a Zachary casualmente perguntando sobre seu dia. Surpresa, Hayley pensa em Noah sendo um príncipe.
Então, se sentindo insegura, ela solta a mão de Noah. Mas Noah firma a mão de Hailey, lhe dizendo para ficar no lugar. Enquanto isso, Zachary questiona o aparente bom humor de Noah, reconhecendo que a relação deles não envolve conversa casual. Mas Noah, irritado, sugere que Zachary vá embora, enfatizando que Hailey deve ficar. Chocado, Zachary se dirige a Noah como Vossa Alteza, mas Noah o repreende por levantar a cabeça e exige que ele se curve, o que Zachary prontamente começa a fazer. O príncipe leva Hailey consigo e sugere que eles prossigam. Mas Zachary intervém pedindo desculpas, dizendo que não é possível. Em resposta, Noah olha para Zachary irritado, mas Zachary não desiste, explicando que Hailey deve permanecer no anexo até ser convocada pelo rei. Mas Noah declara que irá com ela e instrui Zachary a liderar o caminho. Isso surpreende o servo, que parece chocado, enquanto Hailey apenas observa a situação se desenrolando, mantendo seus olhos no príncipe. Depois, Noah pergunta a Hailey se ela ainda está assustada. Hailey, incapaz de responder verbalmente, pensa na situação, percebendo que ainda não cumprimentou o príncipe real adequadamente. Consequentemente, ela tenta fazer uma reverência para Noah, mas seu pé escorrega, fazendo ela tropeçar. Ela consegue se recuperar de forma desajeitada, reconhecendo seu tropeço com uma explicação de que escorregou. Noah ri dela, falando que não há necessidade de tanta formalidade, e encorajando Hailey a levantar a cabeça. Hailey pensa se o príncipe real é uma exceção à regra mencionada no livro, que aconselhava contra olhar diretamente nos olhos de qualquer membro da realeza. Então, Noah afaga Hailey, expressando preocupação com o bem-estar dela e perguntando se Jade ajudou em sua recuperação. Ele menciona suas preocupações, buscando informações do Duque e até pensando numa visita. Hailey expressa sua gratidão e o tranquiliza sobre seu bem-estar, ao qual Noah reconhece. Hailey admira a aparência de Noah, e fica impressionada com a elegância geral das pessoas ao seu redor. Se lembrando da lesão de Noah em seu encontro anterior, ela verifica se há feridas em sua bochecha, mas não encontra nenhuma. Noah informa que a cicatriz está curada. Noah então verifica se ela tem febre, colocando gentilmente a mão em sua testa para avaliar sua temperatura. Em um momento inesperado, Hailey acidentalmente toca a mão de Noah, a levando a se desculpar por ousar tocar o príncipe real. Noah tranquiliza, e a encoraja a se levantar, e pedindo para ser chamado de Noah. Ele tenta confortar Hailey, mencionando que ela queria retribuir por sua ajuda no encontro anterior. Hailey garante que cumprirá sua promessa, e Noah, com um sorriso, alivia o clima dizendo que estava apenas brincando, falando que não há nada para retribuí-lo, e que ele ajudou porque ela o lembra de alguém que ele gosta. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Poder Divino.